Estamos agora no nosso segundo vídeo. Esse vídeo aqui nós vamos trabalhar com divisão celular. As divisões celulares, elas são divididas em mitose e meiose. Mas para nós, né, que estamos na base da genética, onde nós estamos falando de cromossomos e de gametas, para nós o interessante aqui é entender a meiose. Só que também preciso da mitose para que vocês façam uma comparação entre os dois tipos de divisões celulares. Esse conteúdo aqui, vocês vão ver no ano que vem, no primeiro ano do ensino médio. Então, lá vocês vão estudar até todas as fases dessas divisões celulares, porque cada etapa dessa, né, tanto mitose quanto meiose, possuem outras subetapas, que são as fases da divisão celular, que elas são divididas, né, em prófase, anáfase, metáfase, telófase, para daí que ocorra a divisão, tá? São processos longos e bem complicadinhos para entender, mas geralmente a gente trabalha com desenhos para que vocês consigam entender essas etapas. Mas aqui, para a gente, não interessa essas etapas agora, tá? Nós vamos só realmente entender a base da divisão celular e por que ela é tão importante assim na produção dos gametas, né? Por que os gametas têm só metade dos cromossomos? De onde que vem essa divisão de cromossomos? Então, para que a gente possa entender isso, nós vamos começar com a mitose, que é até a divisão mais fácil e o que acontece a cada hora no nosso organismo, né? A cada momento tem células que estão se renovando e para se renovar, essas células precisam fazer divisões celulares. Então, vamos lá. A gente vai ter uma célula-mãe, tá? Que é o nosso modelo aqui. Essa célula-mãe vai ser essa célula aqui do meio. Essa célula aqui do meio, ela tem 4 cromossomos. Então, se ela tem 4 cromossomos, esse é o tanto de cromossomos desse indivíduo. Nós temos 46 cromossomos em uma célula-mãe como esta, tá? Este indivíduo aqui, ele tem somente 4 cromossomos. Essa célula-mãe aqui, ela precisa, já que ela vai sofrer mitose, ela precisa, depois dessa divisão celular, originar mais 2 células com o mesmo tanto de cromossomos que ela tem. Então, se ela tem 4 cromossomos, lá no final ela precisa originar mais 2 células também com 4 cromossomos. São células clones. A gente diz que na mitose é uma clonagem. Por que uma clonagem? Porque vem com o mesmo tanto de cromossomos e são os cromossomos iguais. Não tem mistura de cromossomos. São os mesmos cromossomos que a célula-mãe tem, as 2 células filhas também terão, por isso que é um processo de clonagem, tá? Então, na mitose, sempre vai originar células clones, ou seja, as células filhas serão iguais à célula-mãe. Como que isso ocorre, então? Então, aqui nós temos a célula-mãe que tem 4 cromossomos. Esses 4 cromossomos, para que essa célula consiga se dividir em 2 células também com 4 cromossomos, ela precisa fazer o quê? Duplicar o material genético dela. Se ela tem 4 cromossomos, ela precisa fazer com que esse tanto de cromossomos se duplique, para que tenha 8 cromossomos, para daí sim ela conseguir fazer a divisão celular com 2 células com 4 cromossomos. Então, aqui na imagem do lado, ó, aqui já é a primeira etapa da divisão celular. Aqui os cromossomos estão condensados e já duplicados, por isso que eles estão em formato de X. Na célula-mãe, eles não estão em formato de X, eles estão separados. Sempre quando a célula está em divisão celular, esses cromossomos estão unidos. Então, a gente diz que é uma condensação. Então, eles estão unidos e já duplicados. Então, aqui, se eu fosse contar cada cromossomo, eu tenho 8 cromossomos já duplicados. A gente consegue ver, por exemplo, ó, aqui na célula-mãe, né? Eu tenho aqui, ó, um cromossomo aqui verdinho e o outro cromossomo aqui azulzinho, que é um só, né? Um de cada cor. Do lado, olha o que ocorreu. Esse cromossomo verdinho, ele se duplicou, eu tenho 2 ali. E olha aqui o azulzinho, a mesma coisa, ele também se duplicou. Então, eu também tenho 2. Isso é necessário. Por que isso é necessário? Aqui embaixo, eu tenho o resultado final dessa divisão celular. Então, houve essa duplicação de cromossomos para que essa célula se divida ao meio, originando 2
células com a mesma quantidade de cromossomos. Então, olha aqui as células filhas, elas têm 4 cromossomos, um de cada cor, como a célula-mãe. São células clones. Isso aqui acontece nas nossas células somáticas, ou seja, todas as células do nosso organismo que possuem 46 cromossomos, antes de fazer uma divisão celular, elas duplicam o seu material genético para daí depois se dividir em duas células com 46 cromossomos cada uma. São as células somáticas, as nossas células da pele, as nossas células que vão formar os nossos ossos, células musculares, todas as células do nosso organismo, todas elas possuem 46 cromossomos. São as células somáticas, tá? Com exceção de uma célula. As células que são os nossos gametas, elas não têm 46 cromossomos. Então, assim, qual é o objetivo disso e como que ocorre essa divisão celular? Meiose, vamos aqui do lado. Do lado, então, nós temos aqui, né, uma célula em que ela vai formar os gametas. Onde que se encontra essa célula aqui no ser humano? Nas mulheres, esse tipo de célula especializada na formação dos gametas estão nos ovários, nas mulheres, e no testículo, nos homens. Então, lá nós também temos células como essa célula-mãe aqui, ó, que é a nossa base. Essa célula-mãe aqui, que tem 4 cromossomos, neste caso aqui, eu estou falando desse indivíduo com 4 cromossomos, no nosso caso são 46. Então, aqui nesse indivíduo com 4 cromossomos, o que, que vai acontecer? A mesma coisa que aconteceu na mitose. Essa célula aqui que vai originar os nossos gametas, ela vai também duplicar o seu material genético. Duplicando o seu material genético, eu já consigo ver ali, ó, que eu tenho 8 cromossomos, igual lá na mitose, tá? É o mesmo processo. Até aqui é o mesmo processo. Mas o que, que vai ocorrer então? Olha aqui nesta imagem. Nesta imagem, aqueles 8 cromossomos, eles não se separaram, eles ainda estão grudadinhos, diferente da mitose. Na meiose, eles não se separam. O que, que ocorre então? Na primeira divisão que a meiose faz, ó, ela está dividindo aqui o seu citoplasma, na primeira divisão que ela faz, ela vai colocar um par para um lado e um outro par para o outro lado. O par azul, ó, ficou totalmente em uma célula e o par verdinho ficou totalmente lá na outra célula. Eles não se separaram. Essa é a primeira divisão da meiose. Então, aqui embaixo nós temos as células filhas que originaram desta primeira divisão, só que eles ainda estão grudados, eles não estão separados. Então, o que, que vai ocorrer? Não é esse o objetivo. Por que, que não é esse o objetivo? Não tenho 4 cromossomos em cada célula? Eu tenho 4 cromossomos em cada célula e o objetivo dos gametas não é ter 4 cromossomos em cada célula. O objetivo dos gametas é ter 2 cromossomos em cada célula, tem que ter metade de cromossomos em cada célula e ainda continua com 4. Então vai partir para mais uma divisão celular. A próxima divisão celular que vai ocorrer vai separar esses cromossomos que estão grudados. Então, olha aqui, ó. Agora nós temos 4 células. Aqui na meiose, o resultado final é a separação desses cromossomos. Então, eles vão separar, eles estavam grudadinhos, eles vão se separar, onde um cromossomo vem para uma célula e o outro cromossomo vem para outra célula. Então, olha aqui nessa imagem aqui, ó, neste cromossomo aqui, nós temos o cromossomo vermelho, né? Um cromossomo vermelho veio para uma célula e ali no azul também. Um cromossomo desse azul veio para a mesma célula que esse vermelho. E daí para outra célula vai sobrar os outros 2 cromossomos. Do outro lado, a outra célula que recebeu os outros 2 cromossomos, acontece a mesma coisa. Eles vão ter que se separar. Se separando, cada um vem para uma célula filha. Ou seja, na meiose, agora eu tenho 4 células filhas e todas as 4 células filhas têm 2 cromossomos, que são os gametas. Por quê?
Porque daí esses gametas aqui, que eu tenho 2, eles vão ter que se juntar com outro gameta para restabelecer a quantidade de cromossomos deste indivíduo, que são 4 cromossomos. Então, sempre os gametas têm que ter metade, para que em uma reprodução sexuada, eles possam restabelecer através da fusão, né, de núcleos, restabelecer novamente a quantidade de cromossomos deste indivíduo, tá? Então, qual é a diferença? Mitose vai originar 2 células que têm a mesma quantidade de cromossomos da célula mãe. Meiose vai originar os gametas de uma célula mãe, vai originar no final 4 células filhas e todas elas com 2 cromossomos cada. Também duplica o material genético igual lá na mitose, mas sofre 2 divisões na meiose, para que no final tenha 4 células com 2 cromossomos cada uma para formar os gametas, ok? Próximo slide, então, para a gente entender o porquê disso aqui. Para formar aqui, ó, nós temos um ovócito e temos o espermatozoide, que são os gametas. A gente já sabe que o ovócito ele só pode ter um X, porque ele é gameta, né? E o espermatozoide, ou ele vai carregar o X, ou ele vai carregar o Y. Então, aqui o espermatozoide, ele vai carregar só uma dessas letrinhas, o ovócito também, que são, na verdade, os cromossomos sexuais, aquele que vai dar, né, a característica biológica, né, do indivíduo. Depois, na união desses dois, vai formar um zigoto. E esse zigoto, se ele tiver XX, será uma menina. Se for X e Y, será um menino, tá? Então, por isso que nós temos metade dos cromossomos dentro desses gametas, para que depois, no final, ele restabeleça a quantidade de cromossomos. Então, lembrando que a gente viu na sala de aula já, o ovócito, ele tem 22 cromossomos, né, que fazem parte daqueles pares que a gente viu lá no cariótipo. Então, aqui, esse ovócito vai ter 22 cromossomos, mais o sexual, que é o X, então dá 23. O espermatozoide também vai ter 22 cromossomos, mais o X ou o Y. Então, também vai dar 23. A união dos dois, aqui nós teremos os 44 cromossomos, que dão as características físicas hereditárias deste indivíduo, mais 2 sexuais, que serão XX ou o XY. No total, 46 cromossomos deste indivíduo.